Quarto descanso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do YupiCast, junto com o Dr. Ranzani, ele que é o médico do ser humano, e hoje nós temos uma convidada renomadíssima, a professora Lucilena Galvão, está aqui com a gente e vai nos inspirar num bate-papo aqui muito gostoso. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. A satisfação estar com vocês, Jordana. Obrigada. Bom, doutor Ranzani, seja bem-vindo. O doutor gostaria de explicar um pouquinho o sentido do nosso cast. Bom, obrigado, professora. Ótimo ter a senhora conosco. Na verdade, CAST tem todo um propósito, né, por trás. O C é de sentido de conhecimento e de crescimento. O A é de autenticidade. O S é de sabedoria e de superação. E o T de transformação. Então, são os pilares aí do nosso podcast, né? E a gente procura trazer pessoas com esse perfil, com essa história, né? Para que a gente conversar, trocar ideias e isso servir assim de inspiração. Muitíssimo obrigado, é um prazer enorme ter a senhora aqui. Muito obrigada. Bom, vamos começar então com uma apresentação. A professora gostaria de se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Bom, meu nome é Lucilena Galvão, sou professora de filosofia da Organização Internacional Nova Acrópole, está hoje em aproximadamente 60 países em todo o mundo, e nós temos um trabalho de ensino de filosofia prática, filosofia aplicada à vida. Sou escritora, tenho cerca de 14 livros publicados, 3 peças teatrais, e também algumas letras de músicas escritas para intérpretes famosos no Brasil, e tem um trabalho muito contínuo de sala de aula, ou seja, de ensino de filosofia em palestras pelo Brasil e pelo mundo afora. Basicamente, essa seria a minha biografia, não tem muita coisa para acrescentar. Imagina. E me diz uma coisa, professora, quem é a pessoa Lúcia Helena? Quem é a pessoa Lucilena? É uma pessoa que sempre teve inquietudes, mesmo desde a adolescência, né? Inquietudes que muitas vezes não encontravam resposta. Eu gostava muito de ler Machado de Assis e achava que Machado de Assis, Khalil Gibran também, eram dois escritores que parece que entendiam mais ou menos o que é que eu queria saber do mundo, que falavam de algo mais do que simplesmente banalidades da vida, né? Falavam sobre algumas contradições do comportamento humano, uma falta de sentido nas coisas que fazemos, uma falta de um objetivo maior, e aquilo me tocava bastante, mas eu não tinha nenhuma ideia de que aquilo fosse filosofia, né? Não conhecia esse nome. E essa inquietude me levou a buscar respostas, buscar um local onde eu pudesse sentir que tinha encontrado uma forma de fazer diferença no mundo. Não estava vivendo em vão, não estava apenas sobrevivendo. Aí, quando encontrei Nova Acrópole, então, aos 24 anos de idade, eu encontrei essa possibilidade de atuar de uma forma que eu sinto que está sendo útil, que está fazendo alguma diferença na vida das pessoas, através da filosofia. Então, na verdade, a filosofia, a senhora já era de berço uma filósofa. E aí, ao encontrar a Nova Acrópole, entrou na instituição. A filosofia sempre existiu. A senhora sempre foi uma filósofa. Com essa Eu história. acredito que a filosofia exista em alguns seres humanos e que existe uma diferença muito grande entre o filósofo e o bacharel de filosofia, que é simplesmente aquele que fez um estudo teórico da filosofia, mas eu não posso garantir que essa pessoa tenha realmente essa inquietude. Eu tive uma avó que era uma pessoa excepcional, era semi-analfabeta, sabia muito mal escrever o próprio nome, e era incrível a maneira como ela via o mundo, a maneira com a simplicidade com que ela dizia coisas profundas, a sagacidade que tinha para desmontar os argumentos das pessoas e mostrar o que estava por trás. Enfim, certamente era uma filósofa, Uhum. uma pessoa extremamente humilde, né? Uma trajetória de vida muito pesada, muito difícil, e que tinha todo um comportamento filosófico que às vezes você não encontra em pessoas
que tiveram um ensino formal de filosofia. A filosofia, para mim, é uma busca intensa uma sede intensa de sentido, encontrar um sentido para a vida e fazer todo o possível para alinhar-se a esse sentido. E ela, com certeza, tinha essa busca. Eu chegava na casa dela, o segundo esposo dela, meu vodrasto, né, se é que existe esse nome, ele dizia, olha, não mexe com ela não, que agora ela está matutando. Ela ia lá para o cantinho do terreiro, fazia bolinhas de arroz e feijão com a mão e ficava lá comendo e matutando. E eu ficava curiosíssima para saber o que era matutar. Simplesmente sozinha num canto, pensando em quê? O que ela está fazendo? E sempre fui muito curiosa com isso. E ela me dava umas respostas que me marcaram muito a minha infância inteira. E eu acho que, por exemplo, nós somos cercados por muitos tabus, né? Eu acho que, no fundo, a filosofia tem um tabu, né? Acho que a grande maioria das pessoas ainda acha algo assim do intelectual, coisas antigas, e não vê uma ligação com algo da vida. Não é um tabu muito mais frequente do que a gente imagina em relação à filosofia? É interessante, nós hoje temos muitos tabus, esse é um deles. Achar que filosofia, bom, filosofia etimologicamente é amor à sabedoria. Saber o quê? Saber, sobretudo, o sentido da vida, saber, sobretudo, quem somos, saber como nos alinharmos com esse sentido de vida humano, o que a natureza espera de nós, o que viemos fazer aqui, o que fomos chamados a fazer aqui. Essa inquietude, essa sede de respostas, não é algo que se possa impor. Tá? Tem uma passagem que eu gosto muito de contar, da vida de Sócrates, que um dia os seus discípulos, o grande filósofo Sócrates, né, seus discípulos chegaram para ele e falaram, mestre, você é tão bom filósofo, por que não pega esses 30 tiranos de Atenas, a gente amarra eles aqui, e você fala horas a fio sobre filosofia com eles? Quando soltar, todos vão ter se tornado filósofos. Aí diz que Sócrates riu e falou, olha, minha mãe era uma parteira. Fenaretes, de fato, a mãe de Sócrates, era uma parteira. Ele era um homem muito simples, do povo. Né? Disse que, inclusive, semi-analfabeto também. Então, ele falava, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira. E era uma ótima parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, quem está grávido de respostas, quem está grávido de sentido, esse você pode ajudar no parto. Quem não está grávido, nem o melhor parteiro do mundo pode fazer isso. E não adianta você despejar uma tonelada de ensinamentos teóricos em cima de uma pessoa que não está grávida. Ela vai continuar não grávida, mas recitando todo o manual do parto, sem ter nenhuma vivência prática daquilo. Nós temos também a alienação de achar que uma pessoa sabe muito quando ela lê um livro. Por muito bom que seja esse livro, um livro é sempre apenas um mapa. A pessoa tem sabedoria quando ela trilha esse mapa na sua vida prática e encontra o lugar onde ela pretendia chegar. Ou seja, quando ela se desloca no mundo orientada por esse mapa. Né? Ou seja, pelas vossas obras vos conhecerei, diz o preceito bíblico, né? E não pelas vossas leituras ou pela quantidade de informações que nós retemos na memória. Então, pelas respostas que damos à vida, é que você percebe se uma pessoa sabe ou não. Então, há uma diferença muito grande no acúmulo de informação intelectual e um grau de sabedoria que se tem diante da vida, que se pode ter diante da vida. São duas coisas radicalmente diferentes. Então, eu acho engraçado quando, por exemplo, eu falo da minha avó e uma pessoa diz, não era uma filósofa. Por que não era? Por que não era? Para mim, é uma das filósofas mais legítimas que eu já conheci, porque não havia nada à volta dela induzindo aquele comportamento. E ainda assim, ela era daquela forma, contra vento e maré. Contra todas as circunstâncias à sua volta, ela preservava a sua maneira de se posicionar diante do mundo. Por quê? Era uma necessidade interna que o mundo não conseguiu modificar. Imagine uma pessoa humilde que saiu de Alagoas para não perder a única filha que ela ainda tinha, porque ela perdeu 5 filhos de moléstias graves por falta de atendimento médico. Saiu de Alagoas com a única filha, que foi a única que sobreviveu, que foi a minha mãe, para viver no Rio de Janeiro, junto com o esposo, numa situação muito precária, ou seja, não havia nenhuma circunstância que indicasse que ela estava sendo induzida à filosofia, nada, nada, nada.
uma vida que realmente inclinava para a mera sobrevivência. E ela não deixou de fazer as suas colocações sobre a vida e buscar uma profundidade maior diante dos fatos a vida inteira, até morrer. Ou seja, pegue uma pessoa intelectual e coloque numa circunstância muito adversa, que eu quero ver o que esse intelectualismo vai gerar de consequência prática. A verdadeira filosofia gera. E ela conseguia transformar isso tudo em atos práticos que transmitiam para outras pessoas. Ela devia fazer muita diferença, inclusive, no próprio meio dela, né? Era extremamente consultada, né? Porque muito sensata, muito uma profundidade muito grande para ver as coisas. Então, era referência da vizinhança. Mas nunca a sociedade atual a consideraria como uma filósofa. Para mim, se ela não é uma filósofa, ninguém é. Porque, para mim, a condição fundamental é essa: saber dar respostas profundas à vida. Tá? Ou seja, age para que eu te veja. E vivenciar aquilo que fala, né, professora? Isso, age para que eu te veja, movimenta aí que eu quero ver como você vai dar resposta às adversidades, aí eu vejo o que você é. Porque para acumular informações, temos aí a inteligência artificial que não vai deixar para ninguém. Acumular informações realmente é um ofício que vai ficar no passado. Se não vivenciamos informações, não temos nada a acrescentar à inteligência artificial. Não temos uma inteligência natural, que é capaz de encontrar saídas, que é capaz de ver em profundidade. É isso aí. Professora, a senhora é uma das maiores divulgadoras da filosofia no Brasil e no mundo. Como nasceu esse amor pela filosofia, nós já sabemos, que foi através da sua avó, né? E o que a motivou a transformar a filosofia em um conteúdo acessível para o grande público? Na verdade, eu não tive essa motivação própria. A instituição a que eu pertenço, ela trabalha assim. Nova Acrópole ensina a filosofia dessa forma. E nós somos formados para passar a filosofia dessa forma. Então, no Brasil e em vários outros países do mundo, no Brasil nós temos mais de 100 sedes, e o colégio de professores que nós fazemos, que dá formação aos nossos professores, ensina a tornar o conhecimento o mais prático possível, o mais vivo possível. Como se diz que Leonardo da Vinci teria dito uma vez, né, que a simplicidade é o maior requinte. Eu acredito muito nisso. Transformar algo em algo muito simples significa você tem o conteúdo e não apenas a forma. Porque se alguém me pergunta, por exemplo, o que é a justiça, e eu só sei o enunciado de Platão, significa que eu não sei o conteúdo, eu só sei a forma. Então, muitas vezes, quando eu dou aula para os candidatos a professores, porque eu hoje sou instrutora do Colégio de Professores, eu digo para eles, esse conceito explica para uma criança de 7 anos de idade. Explica para uma pessoa extremamente simples. Se você sabe, é porque você tem o conteúdo. Se não sabe, é porque decorou apenas a fórmula. Então, nós somos formados dessa maneira, para sermos assim. Esse é o processo de Nova Acrópole. Não foi uma opção minha. Porém, foi uma opção com a qual eu me alinho demais. Claro. E acho que isso é um trabalho extremamente válido. Não existe alegria maior para mim do que quando eu vejo os comentários dos meus vídeos, uma pessoa dizendo, eu trabalho como diarista e assisto suas palestras. E faz todo sentido para mim. Porteiro do prédio me escreveu um dia desse. Aliás, eu recebi um vídeo que foi a coisa mais linda do mundo. Era um cidadão limpando vidraças de um prédio, pendurado numa cadeirinha do lado de fora do prédio. E uma pessoa na janela gravando. Fulano, você sabe que a professora Lúcia vem aqui na cidade? Ele, opa, eu quero ver. Você conhece mesmo ela? Conheço, adoro. E eles travando uma conversa, o rapaz pendurado, né, numa cadeirinha, limpando as vidraças pelo lado de fora. Isso para mim é a glória, é a glória. Eu acho o máximo. Realmente faz com que eu sinta que eu estou tomando um caminho que é aquilo que eu pretendia fazer. Né? Eu já vi a senhora comentar. Propósito, né? Eu já vi a senhora comentar, e a senhora tocou aí na Nova Acrópole, em falar em filosofia, né, ensinar para crianças, tudo isso. Como que essa história fica da criança aprendendo, o adolescente aprendendo, principalmente hoje que a gente vê tantos adolescentes com as dificuldades que estão tendo? O que a filosofia é tão válida e importante para uma criança e para um adolescente? Nossa, é fundamental. Eu tenho 2 filhas que cresceram dentro da filosofia desde os 4 anos de idade.
projeto que a gente tem, o projeto Merlin, é impressionante, porque o processo aí de 4 a 7 anos é baseado no reconhecimento do valor das coisas e o respeito. Então, é respeito à natureza, é respeito ao próximo, é um sentido de unidade, é bem, bem prático. Depois, a partir dos 7, a gente começa a passar algumas ideias, mas sempre ilustrando com exercícios, com práticas, com brincadeiras. E na adolescência, a gente junta isso com aventuras ecológicas, com trabalhos de assistência social. O fato é que eles vão associando essas coisas à vida de uma maneira fora do comum. Né? Um dos exercícios que a gente costumava fazer com as crianças menores, a gente sempre faz dinâmicas de todo mundo trabalhar para o grupo. Né? Dávamos uma jarra de suco, digamos, com um grupinho de 6 crianças. E a jarra de suco só cabia 5 copos ali, só tinha 5 copos. E a criança que estava servindo tinha que escolher para quem ia faltar. A ideia é que ela escolhesse que faltasse para ela, porque honra é mais gostoso do que suco. Generosidade é mais gostoso do que suco. Né? E desenvolvendo essa noção de que existem coisas mais importantes do que as coisas materiais. E elas pegam isso, que é uma maravilha. Aí o que acontece? Essa garotada chega na adolescência, quando tem essa noção de valores, eles são muito resistentes a drogas, a alienações, a violência, a bullying. São muito resistentes, são muito conscientes. Além de que acabam criando um grupinho de amizade entre eles, que se mantém, que isso protege muito também, né? Eles são muito resistentes a essas loucuras do mundo, porque sabem, têm consciência, sabem o que estão fazendo. Eu nunca me esqueço de um aluno que chegou para mim, isso não tem muito tempo, tem uns 5 anos, ele chegou na escola e eu perguntei, como você soube da escola? E ele falou, eu estava numa fila e fui convidado por um menino de 7 anos. Ele me deu aula de filosofia na fila. Aí eu resolvi vir. Ele falou tanta coisa interessante que eu resolvi vir. E realmente é assim, é fantástico como é que eles aprendem valores, a partir de contextos práticos. Não importa muito quem falou, como foi que falou, importa o conteúdo do que foi dito, aplicado a brincadeiras, a práticas, de maneira que eles entendam a importância dos valores. E tenham orgulho de ter valores, e não de ter o telefone mais moderno ou o tênis da moda. Eles se orgulham de serem justos, de serem fraternos, de serem bons, e sabem a importância que isso tem e priorizam isso na vida deles. É uma coisa fora do comum. Eu acho esse trabalho realmente fora do comum. Claro que nem todos lá na frente vão seguir uma vida de filósofos. Não, Alguns não, alguns vão seguir outros caminhos. Mas essa base de valores que receberam é válido de qualquer maneira. Para aqueles que se tornam filósofos, para aqueles que não se tornam. Para mim, a minha experiência, por exemplo, da minha filha mais velha, que cresceu dessa maneira, hoje ela é diretora do projeto Nova Acrópole, Estados Unidos Atlântico. Ela é diretora desse projeto. Então, é uma recompensa, um resultado fora do comum. Justo e é numa época. porque Desculpa, foi, Dana. foi fortalecido, né? Essa base de princípios e valores foi muito forte nessa educação, né? E ainda mais, quanto mais novo, quanto são mais novos, mais intensos, né? E mais realmente eles conseguem colocar em prática, né, professora? Sim, com certeza. Você vê, eu trabalhei muito com esses adolescentes, eles na adolescência chegam a conclusões que às vezes uma pessoa comum na sociedade vai chegar, sei lá, aos 40 anos de idade, quando chega. Né? Eles são capazes de concluir, olham a sociedade e fazem um diagnóstico. Bom, aqui tem muito materialismo, ali tem muita fuga da vida, porque a vida está muito tediosa, aqui tem muita alienação. Você precisa ver um garoto de 15, 16 anos te dizendo quais são os problemas da sociedade atual. Você olha e diz, não é qualquer sociólogo que faria uma análise dessa. Olha, Porque são bons mesmo. Eles veem, percebem o vácuo de valores e as consequências que isso está gerando. Uhum. E já aconteceu de crianças até pequenas de fazerem perguntas, tipo assim, até dar uma encurralada, da onde essa criança tirou essa ideia, né? Já aconteceu histórias desse tipo, professora? Sim, elas são muito desafiadoras e é bom, porque quando elas nos colocam contra a parede e a gente não sabe, é uma oportunidade que a gente tem de crescer.
Então, eu acho ótimo, porque dentro de Nova Acrópole nunca respondemos uma coisa que a gente não sabe. Seja de criança, seja de adultos, a gente chega e diz, não sei, vou investigar e te trago o resultado. Então, quando isso acontece, é uma oportunidade para a gente crescer. Já fui encurralada por crianças, por adolescentes. Às vezes, eles vêm com uma coisa tão prática, um aspecto tão evidente, que a gente, às vezes, meio alienado, não tinha percebido ainda, e obriga a gente a ver a situação de uma maneira mais completa. E cria também uma condição daquela famosa colocação, né? E conhecer a si mesmo, né? Porque como médico, quanto eu já perguntei para pacientes, principalmente eu que faço homeopatia, a parte psicossomática, quem é você? Nossa, o cara fica ali procurando. Nossa, que pergunta difícil, né? Quer dizer, e a filosofia é a base essa, né? Então, imagina isso desde criança, você despertar e ajudar esse processo. O quanto isso faz ser essa pessoa ser uma pessoa rica, né? Conhece, né? Se conhecer, né, professor? Essa É, oportunidade. é muito interessante. E São dentro muitas de... situações, às vezes respostas em escola, que a professora chama os pais para perguntar onde é que a criança está aprendendo aquilo, situações de interação onde a criança se destaca, né? Chama atenção, pelo nível de resposta profunda e madura, que não fomos nós que ensinamos para ela. Foram conclusões que ela chegou por si mesma. Né? Pelas Isso é o que é o próprias, mais bonito. pelas próprias reflexões, né? Isso. E, professora, a senhora acha que a filosofia está diretamente relacionada ao autoconhecimento? Então, Com isso. certeza. O autoconhecimento é um elemento fundamental. Eu diria que a busca do sentido de vida, que é algo que tem tudo a ver com autoconhecimento, Uhum. é o elemento fundamental Então, dentro da filosofia. foi isso que o doutor falou, né, doutor? Para realmente conhecer a ti mesmo, né? Porque É. senão você não A tem. ideia do autoconhecimento e do sentido de vida são praticamente a mesma questão. Exatamente. E nesse sentido, professora, me diz uma coisa: alma, essência, consciência e emoções. Como que vocês colocam e definem isso tudo? Nossa, tem muita definição aí, vamos uma por uma. Alma vem de ânima, aquilo que anima, aquilo que nos movimenta. É aquele ponto onde a nossa consciência está mais identificada nesse momento. Então, se nós falamos de um grupo de pessoas que estão muito materialistas, guiadas por emoções impulsivas, por instintos, por cólera, por paixões, nós podemos falar que aí está, digamos, quem está no volante é a alma animal, porque essa é aquilo que nós compartilhamos com o animal. É totalmente instintivo, é totalmente guiado por interesses materiais evidentes, ligados à sobrevivência, né? Seja prazeres, paixões, ou ódio, ou cólera. Né? Então, essa sobrevivência, que é apenas aparelhada pela razão, mas que a razão não está dando a direção, isso seria a chamada alma animal. Haveria uma alma humana, que é aquela que está mais acima, que estaria num nível elevado da mente, que seria aquela guiada por valores universais, como justiça, fraternidade, bondade, sobretudo a ideia do bem, né, de onde nascem todas as virtudes. Então, quando o homem ele é guiado por esse tipo de motivação, ele quer que as suas ações deixem pegadas no mundo, ele quer beneficiar o mundo, ele quer sair daqui um pouco maior do que ele era quando ele entrou, ele quer ser fator de soma. Nós podemos dizer que essa é uma pessoa que está guiada por uma alma humana. E se diz que ainda há uma alma mais elevada lá em cima, que é uma alma espiritual, né? É quando o homem distingue claramente o que é real daquilo que é ilusório e opta pelo real, pelo permanente, por aquilo que o tempo não é capaz de corroer. Mas isso ainda é um nível um pouco distante para a gente. Mas a alma, basicamente, é aquilo que anima, aquilo que movimenta, é aquele núcleo onde a consciência mais se identifica. Né? A próxima palavra era qual? Desculpe, porque eu não consegui gravar todas. Essência. Essência. Essência seria aquilo que nós temos de verdadeiro, de profundo, de eterno. Eu costumo dizer que somos como que uma célula de Deus. O universo foi infinitamente dividido e cada uma dessas células de Deus recebeu um revestimento material.
Tem uma passagem muito bonita da tradição indiana, que eles falam de um fio chamado Sutratma. Eles ilustram com o exemplo de um colar de pérolas. Imagine que a humanidade é um grande colar de pérolas. Cada um de nós somos uma pérolazinha dessas. A princípio, olhamos só para a nossa superfície e ficamos disputando para ver quem é a pérola mais redondinha, quem é a pérola mais brilhante. Chega uma hora que uma dessas pérolas esgota dessa experiência e começa a querer saber mais profundamente quem ela é. Ela começa a mergulhar dentro de si própria. Mas quando ela busca, a princípio é muito difícil, porque ela só está acostumada a reconhecer uma substância, que é pérola, e por dentro dela passa um fio de prata, e ela demora até reconhecer a prata. Então ela se sente como se fosse um vazio interior. De tanto buscar, uma hora ela vai ver que dentro dela existe um pedacinho de prata brilhante, e ela vai dizer, agora eu encontrei minha essência, e isso sou eu, e todos os demais devem ter uma essência como essa também, e vai espalhar a boa nova, e vai ficar muito feliz. Só que isso ainda não é o epílogo da história. O epílogo da história é quando ela descobrir que aquele pedacinho de prata que passa por dentro dela, e aquele pedacinho de prata que passa por dentro de todas as outras pérolas do colar, são simplesmente episódios, momentos de um único fio de prata. Ou seja, que em essência somos um. Cada um de nós tem esse pedacinho de prata que é como uma célula de Deus. É aquilo que realmente somos. E um revestimento de várias substâncias. Substância mental, substância emocional, substância física. Tá? Mas, em essência, somos um pedacinho de eu divino, um pedacinho desse longo colar de prata que passa por dentro de todos os seres do universo. Consciência? A consciência é um conceito mais complicado, mas deixa eu tentar explicar de uma maneira bem... A maneira de Nova Acrópole, né? Vamos imaginar, você deve ter conhecido aquele navegador chamado Jacques Cousteau, que fazia umas viagens antigamente pelo mundo afora e fazia prospecção submarina. O navio dele, Calypso, não era? Isso, perfeito. É isso. Imagine que o Jacques Cousteau ele quer conhecer aquilo que está, sei lá, a 10 mil metros debaixo do mar, ou seja, uma profundidade muito grande. É evidente que ele não pode mandar um mergulhador lá, porque a pressão submarina arrebentaria com essa pessoa. Então, o que ele faz? Ele faz um cabo de fibra ótica e manda uma câmera toda reforçada, preparada para essa pressão, lá para 10 mil metros. Aí essa câmera filma tudo que tem em 10 mil metros, manda essas imagens para o computador que está lá no barco, no Calypso. Depois que ele conheceu essa profundidade, ele puxa ela mais para cima, puxa ela para 9 mil metros. E aí ela reconhece tudo, manda essas memórias todas para ele lá para cima. E assim essa câmera vai subindo, até que essa câmera volta ao barco, tendo recolhido memórias de todas as experiências no meio do caminho. Então, se nós imaginarmos aquela essência divina que nós temos lá em cima, aquele ser, que alguns chamariam de espírito, como preferir, é como se ele mandasse o olho dele para o mais profundo da matéria, para a matéria física, para que aí ele conheça o mundo material, tenha experiências, saiba como lidar com ele, mande essas memórias lá para cima, aquilo que Platão chamava de reminiscências. E depois essa câmera sobe um pouco mais, vai para o plano dos fenômenos afetivos, o plano emocional, vive experiências aí, recolhe experiências nesse mundo, sabe como lidar com esse mundo. Manda essas experiências lá para aquele barco Calypso. Depois vai para o plano mental, recolhe experiências aí, a mesma coisa. Até que quando ela volta para casa, como diz uma passagem do cristianismo, volta para a casa do Pai com os braços repletos de frutos. Ou seja, a consciência volta para casa trazendo a memória, a experiência de todos os campos de manifestação da matéria. Ou seja, é como se esse espírito tivesse manifestado para acumular mais consciência, depois recolher essa consciência toda em si próprio e voltar novamente à unidade. Porque na unidade não existe possibilidade de consciência. A consciência se produz por contraste. Você tem que ter pelo menos a dualidade. Imaginem vocês se o universo fosse todo de uma cor só. A gente não conheceria essa cor. Precisa ter 2 ou 3 cores para que no contraste a gente reconheça cada uma. Se o universo soasse uma nota musical o tempo todo, a gente não reconheceria essa nota. Precisa que ela pare e produza o silêncio, ou venha outra nota, para no contraste a gente reconhecer ambas. Então, quando o universo manifesta, gera o contraste.
e a possibilidade de que a consciência desça lá e vá acumulando experiências em todos os planos e leve isso de volta para casa. Ou seja, a consciência é como se fosse o olho do ser, falando de maneira bastante simplificada, né? Como se fosse o olho do ser, que viaja pela manifestação, levando essa experiência de volta para casa. Volta à casa do Pai com os braços repletos de frutos. Isso, basicamente, seria uma visão do que seria a consciência. Agora, a emoção, ela está em todos esses níveis. Na A alma, emoção ela faz parte de um terceiro nível, que é o mundo afetivo, né? Nós teríamos desse mundo material, um mundo de matéria densa, um mundo de energia, que a tradição indiana chama de prana, um mundo de emoções e um mundo mental. Eles chamam isso de quaternário. Os gregos chamariam de personalidade. O mundo, os quatro elementos, né? Terra, água, ar e fogo. Terra seria plano físico, água seria plano energético, ar seria plano emocional e fogo seria plano mental. Esses quatro elementos que se falava muito na alquimia medieval, e que o pessoal entendia muito mal, porque se pega ao pé da letra. Né? Então, as emoções são aí um terceiro degrau, que é esse plano emocional, esse plano de fenômenos afetivos do homem. O mais correto seria chamar assim. Os indianos chamam de plano astral. Tá? É esse plano emocional do ser humano. Mas dentro dele, você tem níveis também. Você tem desde as emoções mais grosseiras, que vibram diante, sei lá, da violência, de uma briga, de uma tourada, de um espetáculo sanguinolento qualquer, até aqueles sentimentos mais nobres e sublimes lá em cima, que são capazes de se doar, de fazer uma entrega profunda de coração à humanidade, que são capazes de se comprometer com a dor do outro. Então, existem níveis dentro do plano emocional, assim como dentro do plano mental também. Desde a mente mais concreta, mais grosseira, até uma mente altamente altruísta, que é capaz de trabalhar pelo bem do todo. Então, emoções seriam um grau aí dentro desse mundo de fenômenos afetivos, ou plano astral, para usar a nomenclatura indiana. e uma coisa que sempre me intriga é uma frase tão típica, é controle as suas emoções. Para mim, controle tem muito mais um sentido de contenção. Não cabe melhor a ideia de administre, gerencie. Por exemplo, a gente não controla a água, o fogo, o ar, a própria terra. A gente administra essas forças. Será que o termo administrar, gerenciar as emoções, do que conter, que pelo menos a mim me dá essa ideia de segurar, não cabe mais? Olha, honestamente, eu não consigo associar muito controlar com reprimir ou castrar. Controlar, para mim, eu imagino um painel com um monte de botões onde eu vou ajustando. Que nem eu ajusto a água quente ou fria no chuveiro. Controlar no sentido de que eu libero mais, libero menos, esquento um pouco a temperatura, esfrio, doso um pouco aqui, doso um pouco ali, de tal maneira que isso fique na medida certa, na hora certa, que é o conceito de justiça platônica, né? Cada coisa no seu lugar, não existe injustiça no universo. Então, para mim, a noção de controle, pelo menos dentro daquilo que a gente visualiza tecnologicamente, seria um painel com botões onde você vai dosando de uma maneira muito requintada, bem analisando precisamente a necessidade de cada coisa, para que se chegue num bom termo. E isso, basicamente, é o que temos que fazer com as emoções. Aí, nesse sentido, né? Realmente, então, como a senhora enxerga o termo controle, né? O painel define bem, né? É Esse uma forma ajuste. de gerenciar, né? Isso, é uma forma de gerenciar. De Ótimo, administrar bem, ou seja, acaba que as palavras são todas muito parecidas. parecidas, é. Não reprimir, porque essa repressão é Sim. como você tentar segurar a água de uma barragem. Ela vai estourar e vai provocar um prejuízo tremendo. Vai Faz, destruir tudo que existe abaixo. faz muito sentido. Bom, a senhora é uma pessoa muito serena, né, e transmite isso. Professora, existe alguma coisa que tire a professora do sério? É importante que vocês percebam, e isso eu falo para o meu público constantemente. Eu sou uma pessoa normal, que estou vivendo uma disciplina filosófica que é ensinada por um movimento e tentando fazer o melhor que eu posso.
Mas, evidentemente, tenho fraquezas como todo mundo tem. Uma das coisas que para mim é muito difícil, eu tenho que pensar, contar até 10, às vezes 10 não dá, tenho que contar até 20. Quando eu vejo uma injustiça muito grande, um ato muito mal intencionado, uma debilidade de caráter muito grosseira, você, às vezes, tem que estar bom, tem que ter paciência, o ser humano está caminhando. Eu sei de tudo isso, mas o primeiro impulso é de querer, sei lá, fazer o quê com aquela pessoa, né? Mas fazer alguma coisa bem forte. É claro, claro. Então, nós estamos. Caiu Não sei o que acho que a sua aconteceu câmera aqui. fechou, professora. O que pode ter acontecido? Será que apertou em algum botão? Pois é, não sei, não sei. O que pode ter acontecido aqui? Eu não apertei nada. Vai. Professora, tem uma coisa que ainda se usa muito, mas acho que as pessoas não compreendem a força que tem ou a importância que tem, que são os símbolos. Fala um pouquinho para a gente sobre os símbolos, a importância que ele tem, e se ainda tem hoje símbolos que são reais, valiosos nos dias atuais. Não, os símbolos existem por aí, mas a gente não os reconhece mais como símbolos, né? O problema é que a nossa civilização não criou símbolos próprios. A gente tem que trabalhar com símbolos emprestados do passado. Símbolos de civilização grega, romana, egípcia, indiana. Quando a pessoa é educada para isso, ela pode usar esses símbolos. Quando não, fica sem símbolos, fica tudo muito raso. Um símbolo é como se fosse uma chave que nos conecta com outra dimensão. Então, é algo desse mundo, mas ele faz uma ponte, ele aponta para uma outra dimensão. Então, quando você pega, por exemplo, uma pomba branca, e ela é simplesmente uma imagem desse mundo, mas ela comunica duas dimensões. Ela comunica um plano físico com um conceito metafísico, que é o conceito da paz. Então, através dela, eu posso relembrar da paz, valorizar a paz, buscar a paz. É diferente do que nós temos ideogramas, temos logomarcas. Se você pega, por exemplo, o símbolo do McDonald's, ele se comunica com uma coisa que está ao lado dele, que é o sanduíche, que estão os dois no plano material. É uma relação horizontal. O símbolo tem uma relação vertical. Ele comunica o plano físico com o plano metafísico. Então, por exemplo, um símbolo que eu gosto muito, que é o símbolo do cisne. O cisne sempre foi considerado a maneira mais bela e harmoniosa de deslizar sobre as águas do mundo material. Que as águas são um outro símbolo também. Se a gente pega um copo d'água, por exemplo, de todo jeito que a gente vira o copo, a água está sempre horizontal. Então, ela é associada nas tradições à matéria. Se eu pego uma chama de fogo, de todo jeito que eu viro essa chama, ela é sempre vertical. Então, ela está associada ao espírito, é a cruz do mundo. Quando você coloca um ser navegando sobre as águas de uma maneira extremamente bela, harmoniosa, é como se você dissesse: é possível estar no mundo material sem se deixar contaminar pelo materialismo. Ou seja, resguardando todos os valores, toda a harmonia, toda a beleza. Então, eu tenho cisne para todo canto aqui em casa, porque eu gosto demais. Ele é uma ponte para mim. Opa, um pouco mais de generosidade, um pouco mais de paciência, um pouco mais de empatia. Você não está parecendo um cisne, está parecendo um ganso, uma outra coisa qualquer. Ou seja, é um símbolo que me remete a uma outra dimensão. Então, você, através de símbolos, você coloca portais à sua volta. Eu me recordo que eu estive recentemente aqui em Brasília, em uma loja de decoração que é a maior e mais bonita da cidade. São 2 andares só de objetos de decoração. E eu saí de lá sem ter vontade de adquirir absolutamente nada, nem ter me impressionado com nada. Porque tinha muitos objetos de cristal retorcido, muitos objetos, mas nada simbolizava coisa nenhuma. Eram coisas simplesmente para combinar com a cor do tapete. Eu falei, gente, mas que desperdício o ser humano colocar coisas assim na sua casa, na sua vida, quando ele poderia colocar portais.
estariam o tempo todo conversando com ele, remetendo a outras dimensões, podendo cercar-se de símbolos, colocam um cristal retorcido para combinar com a cor do tapete ou do estofado. É muito pobre, isso é muito superficial. Então, ainda que os símbolos existam, as pessoas já não sabem mais lidar com eles. Se eu der um cisne para alguém, que bonitinho, mas eu não gosto muito de pato, não gosto muito de. Não vejo graça naquilo. O que aquilo me diz? Não diz nada. Ou seja, nós deixamos de ter essa comunicação entre dois mundos. Nós deixamos de ter essa elevação de consciência que nos permite estar com os pés na terra e a cabeça nos céus. E sermos pontífices, né? Comunicarmos duas dimensões. Como perdemos essa estatura, não tocamos mais o céu, os símbolos ficaram mudos. E não criamos símbolos novos. Então, a nossa civilização tem que trabalhar com símbolos emprestados. Nós não temos símbolos criados, porque você vai ver que toda civilização trabalhava com os seus símbolos, que ela criou, segundo a sua cultura, coisas que eram fáceis para que. Travou aqui, doutor. Que travou lá. Vou pausar, tá? Então, eu dizia que nós trabalhamos com símbolos emprestados. Um símbolo egípcio era muito eficaz para o homem egípcio. Para a gente, traz certas dificuldades. A gente já não entende muito bem aquela tendência dele de ter deuses com cabeças de animais, não entende muito bem a maneira como eles se vestiam, viviam. Então, tem barreiras culturais. Nós deveríamos ter criado os nossos símbolos, mas não soubemos fazer isso, por materialismo. Tá? Então, ficamos sem um canal de comunicação. É como se fosse um aparelho de telefone que comunica dois planos. Nós não temos isso. Tá? E as logomarcas quase que assumiram essa, esse espaço, vamos dizer assim, Isso, tomaram elas passam, conta porque elas representam algo, mas que está no mesmo plano que no elas. plano Elas material. são horizontais. Algo Elas terreno. são horizontais. O símbolo é sempre vertical. Impressionante. Gostei muito de saber disso, professora. E o quanto, só um detalhe, Jordana, o quanto com isso, então, você perde da capacidade do ser humano se elevar. O Claro. quanto, quer dizer, Nossa, assim, a nível, dá a impressão que o ser humano é mais evoluído, o ser humano de hoje, né? Sabe mais de coisas, foi até a Lua, tem um monte de conhecimento, mas realmente, como a senhora bem colocou, no plano material, a elevação dele até o que facilita isso, que são as chaves, foi perdemos. literalmente. É interessante observar o professor Jorge Ângelo Braga, que fundou Nova Acrópole, ele usava um exemplo que eu acho bem interessante. Ele dizia: imagine um homem em Roma conduzindo uma biga e um homem atual conduzindo um avião a jato. Evoluiu a máquina, não necessariamente o homem. Talvez aquele homem lá atrás fosse mais fraterno, fosse mais paciente, tivesse um pouco mais de tolerância com as fragilidades alheias, talvez fosse um ser humano mais equilibrado do que esse piloto do avião a jato hoje. Ou seja, evoluiu a máquina, não necessariamente o homem. E quando o homem não evolui e a máquina evolui, corre o risco dessa máquina ser utilizada contra a própria humanidade. Corre o risco, como uma criança com uma faca na mão. Corre o risco de se machucar ou machucar as pessoas à sua volta. Então, a quantidade de tecnologia de vida, nós sabemos muito sobre as coisas, para sermos tecnicamente hábeis, mas muito pouco sobre nós mesmos, para sermos humanamente valorosos. Então, a tecnologia de vida ficou para trás. Tem certas coisas que, quando eu li um livro muitos anos atrás, chamado A Cidade Antiga. Essa Cidade Antiga trata de Roma. E eu fiquei impressionada de ver. Roma já não é o auge do auge. Egito era muito maior do que Roma. Mas ainda tinha coisas do tipo: quando você ia construir uma casa, eles faziam um cerimonial para pedir licença à natureza, para alterá-la, dizendo com que intenção eles iam alterá-la. Para que ela permitisse que ali fosse inserida uma construção e habitasse um ser humano. Isso era um cerimonial. Quando, por exemplo, havia uma morte trágica, todas as pessoas daquela família eram colocadas numa espécie de quarentena, onde eram convidadas a elevar a consciência, porque se ficavam pensando naquela tragédia, podiam evocar outros acontecimentos trágicos para aquele mesmo grupo familiar, pela evocação mental daquele fato.
tá? Podiam evocar energias parecidas. Ou seja, o que que a gente sabe disso hoje? O que que a gente sabe desse tipo de coisa? Diz, não, isso é superstição. Será que é? Será que é superstição? Eles falavam, olha, morar numa casa que foi morada por outros seres humanos não exige só a limpeza física. Você deveria limpar também um pouco do plano emocional e mental que fica impregnado de coisas. Então, eles entravam com uma tocha e saíam passando por todos os cantos, dentro de uma casa que tinha sido habitada por alguém, antes de eu entrar para morar lá, porque eles diziam que o plano mental e o plano emocional também sujam, também ficam contaminados e também podem influenciar quem está ali dentro. A gente olha e diz, bom, a gente não sabe mais nada dessas coisas. Será que são só superstições ou tem algum fundamento, alguma sabedoria aí? Eu acredito que haja sabedoria aí. Eu acredito. As coisas mais simples, mais básicas, a gente não sabe mais. Não sabemos nada. E nós achamos os maiorais. Achamos que sabemos tudo. Exatamente. Professora, como é que a filosofia pode nos ajudar a enfrentar momentos, de crise pessoal, como perdas, mudanças ou incertezas? Tem um elemento que é fundamental, com o qual eu trabalho muito, que é um elemento de uma escola de filosofia chamada estoicismo, que é confiar na vida. Quando nós acreditamos que a vida não é casual e que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, como dizia o filósofo Marco Aurélio, nós acreditamos que a lei da necessidade traz para nós aquilo que mais nos faz crescer. Pode não ser agradável, mas é bom quando nos faz crescer. Nós acreditamos que, se nós comandássemos a nossa vida, nós não saberíamos o que é melhor para nós, como a natureza sabe, porque a natureza é cosmos e não causa, ela é inteligente. Ela dá a cada um aquilo que lhe corresponde para o seu crescimento. Eu sempre brinco com os meus alunos e digo, vamos brincar de Deus? Vamos brincar de Deus. Digamos que tem um ser humano que é muito desorganizado. O que vocês mandariam para a vida desse cidadão, deuses? Aí eles me dizem, bom, eu mandaria várias situações onde ele perdesse oportunidades porque não consegue achar as coisas no meio da bagunça dele. Não consegue achar um documento, não consegue achar isso, para ver se ele apanha tanto que uma hora se organiza. É uma pessoa que é muito vaidosa. Eu colocaria ele numa situação onde ninguém o reconhece. Aí eu paro a brincadeira e digo, tá vendo como você sabe? A gente sabe. Se nós tivéssemos um conhecimento claro dos nossos defeitos, porque nós viemos ao mundo para crescer. E a nossa necessidade de crescimento é que vai evocar esses fatos. Se nós tivéssemos um conhecimento claro de quais são os nossos defeitos, a gente poderia até ter uma previsibilidade do que vamos ter que enfrentar de adversidade. Olhando para trás e vendo o que vivemos, podemos ter uma noção de quais eram as coisas que precisávamos trabalhar ali. O problema é que a gente não sabe quais são nossos principais defeitos, né? Temos muita fantasia em relação a nós mesmos. Então, não temos muito como prever nada no futuro, porque a gente não se conhece muito bem. Porque se conhecesse, poderia saber qual é o defeito que me impede de pisar no próximo degrau da minha escala evolutiva. O que mais me impede é tal coisa. Então, vão vir coisas que batem ali, pode esperar. Então, quando confiamos que a vida sabe o que faz e dá a cada um aquilo que lhe corresponde para que ele cresça, já não há revolta, sentimento de injustiça, já não há culpados. A filosofia estoica diz que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ninguém é culpado. Nós temos responsabilidade. Por quê? Porque viemos ao mundo para crescer e os nossos defeitos atraem para a nossa vida aquilo que precisamos viver para crescer. Então, somos responsáveis. A pessoa seria outra, mas eu teria que passar por ali. Se não fosse aquela instituição, seria outra, mas eu teria que sofrer aquilo. Por quê? Porque eu preciso viver essa circunstância que vai bater na minha aresta mais pontiaguda e vai me permitir crescer. Então, quando a gente confia na vida, não tem revolta, não tem sentimento de injustiça, tem uma percepção de quais são as nossas necessidades para crescer. A revolta e o sentimento de injustiça é o que fazem a adversidade doer mais. Não tem vitimismo, né, professora? Tem aceitação. Isso. Esse esporte que a gente tanto gosta de praticar, né, que é a vitimização, como dizia Carlos Drummond de Andrade, esse hábito de sofrer que tanto me diverte, não teria isso. É verdade. Doutor, Nesse mundo assim tão superficial, tão caótico que temos aí, quais seriam assim,
os princípios, informações filosóficas que a senhora vê que seriam mais importantes para o momento atual? Bom, eu, para ser bem sintética e trabalhar dentro da metodologia de Nova Acrópole, eu resumiria a uma ideia, que é combata o egoísmo. A tradição tibetana, que é uma das tradições que a gente estuda, alguns livros sagrados, eles têm um conceito que é muito interessante, que é a heresia da separatividade, que é um nome que eles dão para o egoísmo. Eles dizem que nós temos o hábito de achar que entre nós existe um vácuo, um vazio. Portanto, o que acontece a você não me afeta. O teu prejuízo pode ser ganho para mim. A tua dor pode ser prazer para mim. Essa concepção errada é a base de todos os males do mundo. Eles dizem que o egoísmo, qualquer problema, quer de esfera pessoal ou social, que você procurar a causa, você vai arrancando as máscaras desses problemas, o último rosto que você vai ver é do egoísmo. O egoísmo estaria por trás de todos os males do mundo. E a tradição budista vai dizer uma outra coisa muito interessante também, que eles dizem que quando um ser humano cai, algo de nós vai ao abismo com aquele que cai. Quando um ser humano se eleva, algo de nós vai aos céus com aquele que se eleva, porque somos, de fato, um. É como se você estivesse na beira de uma praia e passasse o dedo na areia e fizesse um suco. Depois passasse o dedo na areia e fizesse um segundo suco. Aí você diz, esse suco é areia, esse suco é areia, o intervalo entre eles é areia também. Então, tudo é areia momentaneamente diferenciada. Daqui a pouco bate um pé de vento e tudo vira aquilo que sempre foi. Portanto, a diferenciação entre os seres humanos, a ponto de achar que o prejuízo, a perda do outro pode me trazer ganho, é que gera a violência, que gera a cobiça, que gera a desonestidade, que gera o engano, todos os males do mundo. Quando o ser humano perceber que o bem do todo é o bem dele, assim como dentro do corpo, o bem do corpo é o bem da célula, nós resolvemos os problemas da humanidade em peso. Porque senão somos uma célula tumoral, que só pensa em si própria e relega o bem do corpo a segundo plano. Daqui a pouco ela se multiplica e tem uma estrutura que vai matar o corpo e ela vai morrer junto. E nós não percebemos que o nosso egoísmo nos torna células tumorais dentro do corpo da humanidade. Cada um por si, ninguém pensa na humanidade como um todo, ninguém pensa no outro. Tá? Então, combater o egoísmo é uma coisa muito prática no nosso dia a dia, nas pequenas decisões. E um guerreiro, ele não treina só no meio da guerra, ele treina em tempo de paz. Nas coisas simples do dia a dia, ele está treinando. Tá? Então, cada decisão que eu vou tomar, parar e pensar, será que ao invés de eu decidir isso, que é o que mais me traz vantagens, eu poderia decidir uma coisa que traz vantagens a mais pessoas, além de mim mesmo? Mais uma, duas, quantas forem? Será que eu posso incluir mais pessoas beneficiadas nessa minha decisão? Seja nas pequenas coisas do dia a dia e praticando o altruísmo. Tá? Combater todo espírito de êxito baseado na competição, que é uma coisa que eu sempre falo também. A nossa cultura colocou isso na nossa cabeça de uma maneira horrorosa. Então, para você ter êxito, você tem que ter um monte de derrotados. Imagine que você participe de uma maratona de rua. Aí você tira em primeiro lugar. Você vai contar para um colega de trabalho: olha, tirei em primeiro lugar. Ele vai perguntar: nossa, que maravilha, meus parabéns. Quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos tiraram em primeiro lugar. Acabou a graça. Ainda que o tempo, a marca de tempo seja a mesma, se todo mundo ganhou, não tem graça a tua vitória. Tua vitória só tem graça se você a obteve sobre 999 derrotados. Você tem que ter uma montanha de derrotados para se erguer sobre eles e dizer: eu venci, eu sou vitorioso, eu me destaquei. Como é que você imagina uma sociedade fraterna nessas bases? Quando você ganha uma promoção, um reconhecimento no seu trabalho, imagine, todo mundo da minha seção, ou todo mundo da empresa ganhou também. A minha felicidade seria exatamente a mesma. Nós deveríamos lograr isso, porque senão não teremos fraternidade nesse planeta nunca. Esse é um segundo fator que eu aponto como prática, né? E, em terceiro lugar, estarmos atentos ao egoísmo, que muitas vezes está escondido no meio das nossas ações, e termos tolerância zero. Nós sabemos fazer isso. Quando nós queremos, nós sabemos ter tolerância zero. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos, que é a seguinte: imagine que, nesse momento, existe um inseto pousado no seu braço. E esse inseto
é uma barata. Cascuda, voadora. Você vê, você fala, daqui a pouco eu tiro? Ninguém faz isso. A resposta é imediata, né? Ah, joga a barata longe. Isso é tolerância zero. Agora, deixa eu te contar. Uma barata não vai nunca te fazer o mal que uma atitude egoísta faz. É 1 milhão de vezes pior. Por que não tolerância zero? Viu o egoísmo, reage imediatamente. Toda vez que a consciência o constatar, reage imediatamente. Banir o egoísmo do nosso campo de consciência. Vi, reajo imediatamente. Isso vai fazendo com que a gente vá purificando essas práticas no dia a dia, vá purificando esses comportamentos no dia a dia. É uma questão de hábito. Não em situações especiais, mas no dia a dia, nas situações comuns, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Eu conheci uma pessoa, e isso me marcou muito, eu nunca esqueci. Todos nós em Nova Acrópole trabalhamos, né? Porque o nosso é um trabalho voluntário. Então, eu trabalhei, como todo mundo, me aposentei. E eu conheci uma pessoa que ela era a primeira a chegar no trabalho. E eu achava estranho, porque ela era a primeira a chegar no trabalho e o estacionamento ela parava lá longe. Pensei, bom, mas você chega tão cedo, por que você não para mais perto? Porque o estacionamento é disputado, né? Então você chega cedo, por que você não para nas melhores vagas? Não, porque as pessoas que chegarem atrasadas vão ter menos tempo para chegar até a sala de trabalho delas. Então é justo que elas caminhem menos. Eu que cheguei cedo tenho tempo, então eu vou parar lá longe. As pessoas que chegam atrasadas, elas têm que ficar mais perto, porque elas vão ter menos tempo para caminhar até a sala de trabalho. Aquilo foi uma coisa que me marcou tanto, que eu fiquei pensando, gente, que incrível um ser humano pensar dessa maneira. Existe a possibilidade de um ser humano pensar dessa maneira. Você percebe? Uma coisa que ninguém cobrou, ninguém pediu nada dele. Talvez nunca nem tivesse perguntado para ele o porquê disso, e se não perguntasse, talvez ele nunca contasse. Não era para se exibir ou mostrar nada para ninguém, mas algo que ele tinha incorporado como hábito. Imagina um ser humano ser capaz de uma coisa tão bela. Nós estamos todos os dias nos noticiários vendo o quão baixo um ser humano é capaz de ir. Crimes horrorosos, né? Corrupção, sujeira. De vez em quando é bom a gente dar uma olhada em quão alto um ser humano pode chegar. Porque isso é muito inspirador. Se um ser humano pode, toda a humanidade pode. E nós temos isso dentro de nós como possibilidade. Combater todos os dias o egoísmo. Eu acho, então, que essa é a questão fundamental, que resolveria os problemas do mundo tremendamente. Eu chego para os meus alunos, desculpe, eu conto muita história, mas só mais essa. Eu chego para os meus alunos e falo para eles, imagina que você encontre o gênio da lâmpada, o gênio do Aladim. Só que agora o gênio está mais econômico, não são 3 pedidos, é um pedido só. Mas você pode pedir qualquer coisa que você queira para ele. Qual seria a primeira coisa que você pensaria em pedir? Todo mundo fala, e é verdade, a primeira coisa que a gente pensa é uma coisa pessoal. Ah, eu gostaria de ter uma casa assim assado, eu gostaria de ter, sei lá, uma vida longeva, eu gostaria de viajar para tal lugar. Então, você tem 8 bilhões de seres humanos sofrendo nesse planeta. Você pode pedir qualquer coisa. Você poderia pedir para todo mundo se tornar bondoso de uma hora para outra. Você acabaria com todos os problemas da humanidade, com toda a dor da humanidade. Com esse pedido, você acabaria com a dor da humanidade. E você pede uma passagem para a Disney. Você imagina o nível de personalismo e mediocridade e egoísmo por trás das nossas decisões. As automáticas são assim, você tem que, parar e trabalhar sobre isso, para construir outras alternativas. Porque automaticamente estamos viciados no egoísmo. Primeira coisa que vem, você pode pedir qualquer coisa, você pede só para você, e não para os 8 bilhões de seres humanos que estão aí. Ninguém pensa nisso a princípio. Depois é que daquela freada é que você para e repensa. Mas o primeiro impulso é pedir alguma coisa pessoal. Sempre, sempre. Como é que muda isso, professora? Como é que educa essas pessoas Bom, para. eu dei aí algumas dicas, né? De trabalhar nas coisas pequenas, no dia a dia, ampliar as suas decisões, procurar não ser competitivo, procurar trabalhar pela vitória de todos e procurar também, cada vez mais, colocar a fraternidade como meta sua.
Combater o egoísmo assim que ele surge. Tolerância zero. Tolerância Né? zero. Em cima do egoísmo. Então, Adorei. acho que essas são 3 pequenas medidas que podem ajudar bastante, mas a pessoa precisa acreditar que o egoísmo tem que ser banido. Claro. Tem que ser algo que ela realmente acredite e queira. Porque se ela não acredita e não quer, não vai funcionar. São medidas muito simples, mas se feitas com perseverança e constância, funcionam. Claro. Né? Bom, professora, uma mensagem para os brasileiros que vivem fora do Brasil e muitas vezes lidam com saudade, solidão e adaptação. Qual seria essa mensagem? Olha, talvez não seja a mensagem que as pessoas gostariam de ouvir, mas eu acho que é aquela que eles precisam ouvir. Ótimo. Eu sempre digo que o nosso coração, ele tem um potencial, o coração falando simbolicamente, né, do nosso plano afetivo, ele tem um potencial de se expandir 360 graus. O ser humano tem essa possibilidade, porque está previsto dentro do esquema de evolução da humanidade um dia amarmos a humanidade inteira. Então, o nosso coração tem a possibilidade de amar imensamente. Aí nós pegamos esses 360 graus e reduzimos num grau só e despejamos em cima de uma pessoa, 2 ou 3. Claro que isso vira um raio laser, né? Fulmina o coitado. Ficamos sufocantes. É um amor que sufoca, porque foi um amor que foi feito para ser distribuído em todas as direções. E nós restringimos a nossa capacidade de amar. Então, às vezes, na nossa cabeça passa a seguinte ideia: se eu amo os brasileiros, eu não posso amar os americanos. Se eu amo as pessoas da minha família, eu não posso amar uma nova família que eu forme aqui. Se eu amo tal coisa, eu não posso amar essa. Nós deveríamos entender que nós podemos amar tal coisa e tal outra também, e todas as outras também. Portanto, se eu quero ter uma vida feliz nos Estados Unidos e não me sentir sozinha, eu deveria considerar o cidadão americano como parte da minha família, amá-lo como amo os brasileiros, amar os seus costumes, os seus jeitos, as suas manias, como eu amo os costumes e os jeitos nossos, né? As nossas manias brasileiras, é o chimarrão, é o queijo do mineiro, é não sei o quê. Amar o jeito, as manias, positivos, é claro, né? E considerar esse pessoal como parte da sua família. Porque senão você vai ficar solitário o resto da vida, e o pior não é isso, porque quando a rejeição acontece do lado de cá, vai acontecer do lado de lá também. E essa rejeição do lado de lá é extremamente dolorosa, tem consequências muito dolorosas. Então, se eu estou num local, se eu decidir que aqui vai ser meu lar, eu amo essa terra com tudo que ela tem. Eu tive uma experiência muito especial dentro de Nova Acrópole, que eu saí de casa, minha casa era aqui em Brasília, eu saí 7 vezes para fazer filial em outros lugares. Estive na Amazônia, estive no Nordeste. Você sabe o que é você chegar num local e não tinha nenhum parente nesses lugares, nenhum único, não conhecia ninguém. Chegar lá e reconstruir a tua vida como se você sempre estivesse sido dali. Experimentar comida, aprender a gostar, experimentar o folclore, querer. Eu cheguei na época a escrever um trabalho sobre o folclore na Paraíba, por exemplo. Fui no interior, fiz pesquisa, entrevistei pessoas. Eu queria entender a origem de tudo aquilo, queria amar. Queria gostar da comida deles, queria gostar da terra deles, queria gostar da história deles. João Pessoa, a primeira palestra que eu fiz foi sobre João Pessoa, o personagem histórico, para entendê-lo, entender porque aquela cidade se identificava com ele. E amar as pessoas dali de um jeito tal que elas sentissem que eu estava querendo acolhê-las, no meu coração. E me senti, até hoje, morro de saudade dos paraibanos, porque para mim são minha terra, são meu povo, e não vão sair do meu coração nunca. Fui extremamente feliz em João Pessoa. E assim em todos os lugares onde eu estive. Todos os lugares. Para mim foi uma experiência muito especial. Eu nunca tinha pisado em João Pessoa na minha vida quando eu estive lá. Quando eu fui para lá de mudança. Não conhecia nem como turismo. E aí eu tive um sonho. Essas coisas cerimoniais que acontecem na vida da gente. Eu sonhei que eu ia a um determinado templo que era no coração da cidade. E que ali tinha uma imagem que representava como se fosse o espírito da cidade. E que eu chegava para ela e dizia quem eu era, em nome de quem eu tinha vindo e o que eu pretendia daquela cidade. E que ela abrisse o coração dos seus moradores para mim. Eu cheguei em João Pessoa, não contei conversa. Eu peguei um passeio turístico, fui visitar a cidade toda para poder ver se eu encontrava aquele lugar. E encontrei um lugar muito parecido com o do meu sonho.
lugarzinho onde começou a cidade, uma capelinha, que eles falam da Praça do Hotel Globo, uma capelinha com uma imagem que foi achada no fundo do mar. Tá? E eu fiz exatamente o que eu tinha sonhado. Me apresentei, disse em nome de que eu vinha, qual era a minha intenção com a cidade, pedi que me aceitasse no coração e que abrisse o coração dos moradores para mim. Foi incrível o resultado que eu tive naquela cidade. Foi incrível, inacreditável. A velocidade e a profundidade com que o trabalho atingiu o seu objetivo. Então, a vida ela é toda cerimonial. O sagrado é função de dar sentido. A vida é toda cerimonial. Quando você é puro de coração e tem boas intenções, a vida fica toda cerimonial. Uhum. Mas voltando ao caso dos americanos, é o caso de também encontrarmos esse coração dos Estados Unidos. Eu tive em Washington, em torno daquele templete de Lincoln, eu falei, gente, eu acho que aqui é um lugar certo para se fazer esse cerimonial, porque sentia ali uma força tão grande naquele local, como se o espírito do país tivesse muito a ver com aquele espírito de Lincoln, que é um personagem que eu admiro muito. Eu pensei, se eu tivesse que morar nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu faria era colocar um quadro de Lincoln na minha parede. E conheceria a história dele e amaria profundamente. Né? E gostaria da comida, gostaria dos costumes, aprenderia o folclore, aprenderia muito bem a língua, amaria as pessoas e sentiria como minha terra. Naturalmente você tende a ser acolhido do outro lado também, porque a vida ela tem aspectos que a gente não entende, aspectos sutis, aspectos sagrados. Né? E quando você realiza o protocolo da vida corretamente, como diziam os gregos, os cânones de Apolo, os protocolos da vida, quando você realiza, você entra em harmonia e as coisas se resolvem. Agora, nós ficarmos fechadinhos, eu sou brasileira, eu gosto de comida brasileira, eu compro na padaria brasileira, eu compro no açougue brasileiro, eu não aprendo direito o inglês, eu não gosto da comida que eles comem, eu não estou nem aí para os símbolos deles. Você vai sentir solidão mesmo, você vai ficar isolado. Então, por que estar nos Estados Unidos? Por que estar? Honestamente, se eu estivesse aí, a primeira coisa que eu faria seria um quadro de Lincoln na minha parede. Bom. E amaria esse país. Porque se é minha casa, eu vou amar. Ou então, não moro aí. Muito bom, professor. Maravilha. Obrigada. Doutor? Sim, só tenho que dizer uma coisa: grato, gratíssimo, enorme prazer. Eu disse para a Jordana, logo que a gente começou o nosso projeto, que um dos meus sonhos era tê-la aqui. Então, mais nada, aqui. Muito obrigado. Se me permitem, eu gostaria de lembrar para os ouvintes do podcast que nós temos uma turma aberta do curso de filosofia, todas as quartas-feiras, é semipresencial, ou seja, 2 meses é online, no terceiro mês eu vou ao local. Por exemplo, se eu tiver um grupo, sei lá, de umas 6, 7 pessoas, alunos em Atlanta, eu vou a Atlanta cada terceiro mês, eu vou e dou aulas presenciais. Eu estou indo em todos os locais onde a gente tem alunos presenciais a cada 2 meses. Estou fazendo um périplo ali para essa região mais próxima do Atlântico. Então, convido todos a virem conhecer o nosso trabalho, entrarem na página da Nova Acrópole nos Estados Unidos, que eu peço se vocês puderem para veicularem o link, Sim, tá? com E certeza. virem conhecer o nosso trabalho. Tá certo? Eu sou suspeito para falar, mas eu estou no curso, gente. Eu até comento depois que as aulas acabam, né? Que eu saio com uma paz. Pode ser, sou suspeito? Não, mas é verdade. E ó, vamos abrir uma nova Acrópole em Atlanta, não tenha dúvida, professora. Então, vamos pegar isso firme, vamos fazer acontecer, né? E vamos trazer a senhora aqui em janeiro, vamos, sem dúvida. Muitíssimo Em obrigado. janeiro já está marcado, eu estarei aí. Vamos ver, quem Ótimo. sabe já temos alguns alunos aí, porque se tiver alunos, além de dar uma palestra pública, eu vou dar aula para os alunos, exclusivamente. Maravilha. Que bom. Professora, que honra ter a professora aqui. Quantos ensinamentos, quantas trocas valiosas. Eu agradeço demais. Estarei aqui aguardando a professora. Estaremos, né, doutora, aguardando a professora aqui em Atlanta em janeiro. E eu vou entrar em contato com a Laís para pedir mais informações para que eu consiga divulgar melhor nos grupos da IUP, né, que a gente tem aqui nos Estados Unidos o curso que a senhora está dando aqui para os brasileiros aqui nos Estados Unidos.
E quero muito, muito, muito que isso aconteça. Estou ansiosa para janeiro chegar para que a gente consiga se conhecer pessoalmente, viu? Muito obrigada por tudo. E vamos trabalhar Eu para que isso, agradeço. Suzana. Nós que somos aí da comissão, vamos trabalhar para tudo isso acontecer. Vamos, com certeza. Bom, eu só vou parar de filmar aqui. Pessoal que está nos assistindo, obrigada por tudo. Nos vemos no próximo episódio, tá? E agora eu vou parar a gravação porque eu quero fazer uma foto aqui com a professora.